Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal de Curiosidades Bíblicas. Falaremos neste vídeo sobre os livros apócrifos. A palavra apócrifo, de origem grega, significa coisas ocultas e aponta para escritos sem autenticidade. Trata-se de uma referência aos livros que são apontados como não inspirados, ou seja, livros que não devem ser estudados como se tivessem sido inspirados por Deus. O professor e teólogo Felipe Aquino, em um artigo publicado no site Canção Nova, explica que apócrifos são os livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas não foram considerados pelo magistério da Igreja como revelados pelo Espírito Santo. Portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do cânon, o índice da Bíblia. As razões que levaram a Igreja a não considerá-los como palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e sobre outros personagens bíblicos. No entanto, neles há algumas verdades históricas e isso faz a Igreja considerá-los importantes nos estudos. Ainda de acordo com o professor Felipe Aquino, isto mostra que a Igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros que formariam a Bíblia, isto é, revelados, palavra de Deus. Através da sua tradição, interpretada pelo magistério, a Igreja nos deu a Bíblia como hoje a temos. O presbítero André Sanches, em seu site Esboçando Ideias, Cristianismo Simples, ensina que a quantidade de livros apócrifos é quase infinita. Há livros apócrifos referentes ao Antigo e ao Novo Testamento. Alguns deles são os seguintes: Antigo Testamento, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Epístola de Jeremias, 1º e 2º Macabeus e os acréscimos a Ester e a Daniel. O Novo Testamento temos o seguinte: o Pastor de Hermas, Epístola de Barnabé, o Apocalipse de Pedro, 1º Clemente, Apocalipse das Semanas de Enoque, Evangelho segundo Tiago, Atos de João, a Infância de Cristo segundo Pedro, a Infância de Cristo segundo Tomé, José o Carpinteiro, Ciclo de Pilatos, Declaração de José de Arimateia, Evangelho segundo Bartolomeu e etc. Isto significa dizer que os 7 livros a mais que existem na Bíblia Católica são apenas uma fagulha em meio a tantos. Agora, uma pergunta curiosa. Por que os evangélicos não aceitam os apócrifos? Resposta. Um fato interessante sobre os apócrifos é que grande parte deles era escrito por autores que não revelavam seus nomes. Antes, usavam nomes de personagens famosos dos livros que já eram considerados verdadeiros para dar poder aos seus escritos e chamar a atenção. Mas a natureza de seus conteúdos, a forma de escrita e outros detalhes adicionais davam total possibilidade dos estudiosos escribas identificarem esses fatos e os rejeitarem como verdadeiros. Outra perguntinha: os livros apócrifos podem ser lidos? O presbítero acima mencionado responde: sim, os referidos livros podem ser lidos e estudados, com o fim de sabermos de fatos históricos de suas épocas, bem como de informações importantes que aconteceram. Querem ver só um exemplo? No primeiro livro de Macabeus, capítulo 1, a partir do versículo 1, traz a narrativa da ascensão
do Império Grego de Alexandre o Grande, filho de Filipe, rei da Macedônia. Traz também a narrativa de como Antíoco Epífanes atacou Israel e Jerusalém com o seu possante exército, vindo a profanar o templo sagrado dos judeus com a imolação de porcos, conforme se lê no versículo 47 do mesmo capítulo. E a partir do capítulo 3 do referido livro, o relato de como Judas Macabeu tornou-se o líder da resistência, rechaçando o exército inimigo de 65 mil homens, com apenas 10 mil soldados. E comemorando a vitória com a frase, abre aspas, agora que derrotamos o inimigo, vamos purificar e consagrar o templo. Fecha aspas. Ah, e só a título de curiosidade, vocês se lembram daquela festa chamada Festa da Dedicação, lá em João 10:22? Pois é, a mesma foi instituída por esta ocasião. Como se vê, esses livros estão recheados de história. Contudo, eles devem ser lidos sempre e com a ideia clara de que aquilo que mencionam não é considerado de fato inspirado por Deus e, por isso, eles não gozam do mesmo peso dos livros considerados canônicos. Inclusive, ao término do seu segundo livro de Macabeus, o autor assim conclui, aspas, aqui encerro a minha narrativa. Se ficou boa e literariamente agradável, era o que eu queria. Se está fraca e medíocre, é o que fui capaz de fazer. E assim termino. Aspas. Se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha e comente. E se ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para você receber as notificações. Que Deus vos abençoe. E até a próxima.